Inscreva-se no canal Hora da Verdade. Olá, estamos dando início a mais um programa Conexão com Deus. Seja muito bem-vindo. E aqui conosco no estúdio está o reverendo Hernandes Dias Lopes. E o tema do programa hoje é Desigrejados. Exatamente, Isabel. Esse é um assunto complexo, né? E tem muita gente aí decepcionada com a igreja. Nós vamos tratar desse assunto com toda clareza. Um assunto muito interessante. Então, fique aí conosco, voltamos já, logo após o intervalo, terá início essa nossa conversa. Estamos apresentando Conexão com Deus. Agora sim, vamos dar início à nossa conversa. E o assunto de hoje é desigrejados. Reverendo, por que é tão importante frequentar uma igreja? Ô Isabel, é importante porque foi Jesus quem disse isso. Ele diz assim, que nós deveríamos ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas. Ou seja, quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, ouve o Evangelho, e ela é convertida pelo Espírito Santo, essa pessoa precisa ser integrada na igreja. Porque cada um de nós é membro do corpo, mas não existe membro fora do corpo. Cada um de nós é uma ovelha, mas não existe uma ovelha fora do rebanho. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Nós precisamos uns dos outros. Deus deu para cada membro do corpo uma tarefa, uma função, um dom específico. Não há crente isolado da igreja. Eu sou crente, eu faço parte da igreja, mas eu na minha casa. Eu não vou à igreja, eu não faço parte de uma comunidade cristã, eu vivo por mim mesmo, eu me basto, eu supro a mim mesmo. Não existe isso. Não existe isso. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos frequentar uma igreja, nós precisamos ser apacentados, pastoreados, cuidados, nós precisamos cuidar uns dos outros. Por isso, a igreja é tão necessária. Reverendo, aí eu fico me perguntando, então por que esse fenômeno, né, dos desigrejados tem crescido tanto? Isabel, tem crescido porque há muitas pessoas decepcionadas, feridas, machucadas, por falsos pastores, por falsas igrejas, que estão pregando um falso evangelho, com o propósito de explorar as pessoas em vez de pastorear as pessoas. É muito comum hoje você ver igrejas que se transformaram em empresas, transformando o púlpito num balcão, o evangelho diluído em tantas novidades estranhas à palavra de Deus num produto. Os crentes em consumidores. O templo numa praça de negócios. E o último objetivo desses obreiros fraudulentos é o lucro. Há determinados cultos onde você vai que se percebe claramente que a intenção maior ali é arrecadar dinheiro. Então, quanto mais sucesso aquele pregador tiver em tirar o último centavo do bolso da pessoa, mais sucesso teve o culto. Isso é uma distorção do evangelho, isso é uma corrupção do evangelho, isso não é evangelho, isso é um falso evangelho. E as pessoas, quando percebem que elas estão nas mãos desses espertalhões da fé, desses camelôs da fé, desses aproveitadores da fé, para se enriquecerem, elas se machucam, elas se decepcionam. E o grande problema é que elas começam a desenvolver uma espécie de decepção generalizada. Então eu não quero mais nada, acho que todo mundo é igual, que tudo é farinha de um saco só. E com isso essas pessoas ficam desencantadas, desacreditadas, desencorajadas, decepcionadas. E elas se encolhem, e elas se afastam. E elas então são mais um número deste fenômeno chamado desigrejados.
Tem como resolver essa questão, reverendo? Como se resolveria essa questão dos desigrejados? Olha, eu digo para você, resolvemos isso, primeiro, entendendo que a igreja é única, só existe uma igreja. Essa igreja verdadeira não é a igreja presbiteriana, batista, assembleia, oesso, aquela outra denominação. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo. E como é que eu sei qual é a igreja de Cristo? É a igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. É a igreja que exerce os sacramentos de maneira correta. É a igreja que trata de você com amor, com carinho, que corrige você quando você está errado, que acompanha você, que apacenta você, que pastoreia você. É a igreja onde você pode desenvolver os seus dons, exercitá-los para a glória de Deus e para a edificação do corpo, e onde você é instruído, onde você é cuidado, onde você é pastoreado, onde você se sente num aspecto de pertencimento de uma família, de um corpo, de um rebanho. Então, Isabel, resolve isso procurando uma igreja que seja fiel à palavra de Deus. Algumas pessoas ficam, mas eu pertenço a tantos anos, mas se eu sair, eles vão achar que eu sou infiel a Deus, ou eu vou sofrer consequências, maldição sobre a minha vida. Não, não. A pessoa precisa procurar uma igreja, seja ela que bandeira for denominacional, que pregue com fidelidade, que não adote as novidades do mercado da fé, que não seja uma igreja movida por experiencialismos estranhos, por novidades estranhas, por ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Não, é o antigo evangelho que prega sobre a graça de Deus, que prega sobre a cruz de Cristo, que prega sobre o arrependimento de pecados, que prega sobre o perdão, que prega sobre a centralidade de Cristo, a salvação pela graça, que prega a necessidade do arrependimento, da vida de santidade, a justificação pela fé, que volta-se para o evangelho da graça. Nós estamos este ano, Isabel, comemorando 500 anos de reforma. E um dos lemas da reforma era Igreja Reformada, sempre reformando. Nós precisamos sempre voltar e perguntar assim, o que a igreja está ensinando hoje é o que ensina a palavra de Deus? É só a Bíblia, é toda a Bíblia. Quando a pessoa percebe que existe essa igreja, que não, embora imperfeita, porque a igreja militante, a igreja aqui, ela ainda é imperfeita, porque nós somos imperfeitos, mas uma igreja que está voltada para as Escrituras, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que vive a verdade de Deus, essa igreja, ela existe e a pessoa que está desegrejada precisa procurar essa igreja e participar dela, e pertencer a ela, e se integrar nela para crescer em conhecimento e em graça. Sim, e fica então já, digamos assim, a dica, né, desses passos para quem está nessa situação e nesse momento nos assistindo. Né? Se você está nos assistindo, eu gostaria de, se você está desigrejado, se você pertence a uma igreja evangélica, fica lá, Deus te abençoe lá, cresça lá, desenvolva-se lá, seja uma bênção lá. Mas se você está desigrejado, talvez machucado, ferido, decepcionado, eu quero reiterar o convite que a Isabel fez, venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, nós estamos interessados em você, na sua família. Nós queremos ajudar você, nós queremos acompanhar você, nós queremos ser uma bênção na sua vida. Nós não temos nenhum interesse em explorar você, ao contrário, nós queremos que você seja uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, que você conheça a Cristo, que você ame a Jesus, que você seja cuidado, apacentado, pastoreado. E lá estaremos de braços abertos, de portas abertas para acolher você e a sua família. Obrigada, reverendo. É um privilégio, Isabel. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês também, sempre muito agradável aqui com a companhia do reverendo Hernandes Dias Lopes e com a certeza de que você está aí do outro lado, aqui conosco também participando dessa conversa. O programa chega ao fim
E fica aqui o nosso desejo que você tenha um bom final de semana e nós nos encontramos no próximo programa Conexão com Deus, não é isso, reverendo? Exatamente. Deus abençoe a todos. Nosso grande abraço. Até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiro.